Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Psicoanálise. Eu vou comentar um vídeo aqui, né, novamente no mesmo assunto aí, só que um pequeno diferencial, tá? É um vídeo que eu acabei vendo falando sobre traição. Então tem uns temas que você sabe que se repete, né, porque tem peso, né, e causa muita, vamos dizer assim, muita preocupação, muito interesse de entender e dominar, né, tal assunto, né? Então, eu acabei de ver um vídeo, né, e eu achei ele parcial, não fala toda a realidade que está por trás, né, da traição, né? E modéstia à parte, vamos dizer assim, eu acho que eu vejo uma saída para acabar com a traição no relacionamento ou, no mínimo, diminuir drasticamente, tá? Então, eu vou revelar o que eu penso no final aí para vocês. Esse vídeo que eu estou comentando aqui, o título dele é Homem de Verdade Faz Isso. É um vídeo do canal Papo Mil Grau, né? E uma convidada lá tá falando sobre a traição, né? E ela se apega só no foco do interesse, do desejo sexual. Então ela está debatendo e defendendo a ideia e abordando a temática de que a traição é por desejo sexual, erótico, né, de relacionamento com outra pessoa fora da relação, né? Então, e ela fala o seguinte, né, que podemos controlar nosso instinto animal por sexo, né? Então, Freud falou muito disso, né, de sexo, da libido sexual, tal, né? E a diferença foi que chegou uma hora que Freud pegou e ele viu que a abordagem sexual não resolve todos os problemas do entendimento mental. Então ele dividiu, né, a libido, né, em a libido sexual, né, e a libido do ego, uma libido narcísica do ego. Então você vê que lá atrás Freud já apontou para isso, né, que o nosso desejo, a nossa energia não é só puramente sexual, tá? Existe uma libido, um desejo que teria um cunho assim dessexualizado, vai. Freud usou um pouco esse termo, dessexualizado, que seria o quê? Uma libido narcísica, tá? E a libido narcísica seria o quê? Seria o ego, né? Então, resumindo, a garota começa a falar ali que todos nós temos que ter capacidade de controlar, né, o nosso instinto sexual, né? Porque dentro de uma relação, né, é necessário isso, né? Porque numa relação é um compromisso dos dois controlar o desejo sexual por outros fora da relação, né? Isso é lógico, é um desejo, um compromisso, né, do par, né, do par ali na relação, que haja isso, um controle de ambas as partes. Só que o que a gente vê na prática é que hoje em dia, cada vez mais, né, esse controle, esse compromisso está indo por água abaixo e prejudicando em si a confiança, né, e a busca em relacionamento. Hoje se ouve falar por todo lado, na internet, acho que na mídia geral, na sociedade, que relacionamento hoje em dia não vale mais a pena, não está compensando. Por quê? Por que não? Porque a traição ronda todo mundo, né? Hoje, além de ser mais fácil separar, né? Porque não precisa ter nenhum motivo para separar, né? Basta dizer que cansou, desistiu, que perdeu a graça, né? Que é o tédio, né? Qualquer motivo besta serve para legalizar e para tornar uma separação aceita, né? Então, resumindo, né? Hoje os relacionamentos estão assim, sendo assim tipo um tipo de situação assim meio que é quase abandonada, né? Mal vista, né? Porque já é alto risco de dar dor de cabeça, dar problema e sofrimento, né? Com certeza. Né? Então, eu concordo com ela que a gente tem que ter o poder de controlar o desejo sexual, né? Estando numa relação, né? A pessoa livre, ela pode deixar correr solto, mas numa relação, a pessoa tem que ter uma maturidade, né, para poder controlar esse desejo sexual por outras pessoas, né, fora da relação. Isso é o mínimo necessário, né? Eu anotei aqui, quem trai quer sempre mais do que já tem, mas não se pode ter tudo, né? Aí ela dá um exemplo lá, falando que não se pode comer de tudo e querer ser magro, né? Então, resumindo, quem trai está buscando algo, né, que está lhe faltando, ou algo que vai ser um complemento. A pessoa tem aquilo que ela quer, mas quer em quantidade maior, né? Então, resumidamente, né, o vídeo fica assim, só nesse polo, falando o quê? Desejo sexual, desejo por sexo, desejo de trair o parceiro porque quer provar de outras coisas, outras novidades, né?
o vídeo encerra nesse ponto. Eu vou complementar dizendo que o desejo maior, vamos dizer assim, e a busca maior, né, e o que causa mais traição em si, não é na verdade um desejo puro e simples do sexo. O sexo é uma consequência, é uma decorrência. O desejo maior e a busca na traição é o quê? É um gozo, né? Como diz Lacan, é um desejo de satisfação maior, tá? É uma apropriação assim, de objetos que dê a impressão que vai sanar a nossa fome, sabe? A nossa falta, tá? Que vai nos completar totalmente. Então, por mais bem que a pessoa esteja numa situação, numa relação, tendo, vamos dizer assim, sexo de qualidade, de, vamos dizer assim, constante, e com uma pessoa que ela até acha interessante, vamos dizer assim, atrativa, ainda tem uma falta, ainda tem uma brecha que vai apontar para ela que aquilo não é tudo, que ainda falta alguma coisa. Então, essa é a grande janela para acontecer traições, como a gente vê no alto nível aí de pessoas aí, famosas, ricas, bonitas, né? Que parece que vivem um amor maravilhoso, e quando você vai ver, dali a pouco está aparecendo a traição e separação. Então, resumindo, o que leva a essa separação e essa traição? O narcisismo, como sempre, né? Eu bato da tecla aqui no meu canal, acho que sou o único, né? Acho que sou o único que está sempre usando essa régua para medir o resto, né? E mostrando que a verdade está nesse nível aí, está nessa situação, tá? Então, resumidamente, a pessoa que vai para um relacionamento e acaba não controlando ou perdendo o controle do desejo erótico, sexual, ela não está fraquejando porque está tendo um desejo enorme, né? Assim como diz, incontrolável por querer transar, por querer fazer sexo com outra pessoa. Não, o que está por trás disso, muitas vezes, é uma busca narcísica maior da pessoa querer se completar, a querer ter mais. Na realidade, o narcisismo, assim, hoje bombado como está, por isso que a traição está crescendo muito, né? Porque o capitalismo está trabalhando com isso. O capitalismo está trabalhando para aumentar o grau de narcisismo de todo mundo. Isso é regra. Ele está tirando todo mundo na R3 e jogando para R4. Isso eu falo constantemente. Ele está, como diz assim, incentivando, está apoiando que todo mundo vá querer aumentar, vá querer galgar altos, vamos dizer assim, graus de narcisismo. Por quê? Porque isso dá muito lucro, dá muita grana, vamos dizer assim, entendeu? É um grande negócio, né? Agora, como diz, o prejuízo e, vamos dizer assim, as desgraças que decorrem a partir disso aí o capitalismo fala, não é problema meu, né? Meu negócio é fazer dinheiro, é fazer riqueza. Os problemas que advêm, paciência. Tá ok? Então, resumidamente, tá bombando, principalmente as mídias sociais, principalmente no caso das mulheres, a mídia social, né? TikTok, né? Instagram, né? E outras mídias assim, né? Onde é um veículo onde as pessoas estão usando como palco, como trampolim para que o seu narcisismo ali se sintam à vontade, se sintam incentivados a querer subir para as estrelas, né? Para a lua, vamos dizer assim, para decolar. Tá? Então esse é o grande motivo de hoje de estarmos vivendo assim, um momento assim, que a traição está enorme e está afundando os relacionamentos, né? E a tendência é ficar disso para pior. Por quê? Porque o narcisismo, que ninguém está apontando, é o grande vilão, é o grande bicho-papão da história. Não é tanto o desejo sexual, né? Ele corre por fora, tá ok? Ali ele é apenas tanto é que, só para adiantar muita conversa, né? Tanto é que uma pessoa que trai com outra, aí devia pensar que, tava arrumou outra pessoa, traiu, tá beleza ali agora. Então acalmou, sossegou, conseguiu aquilo que estava buscando. Dali a pouco não. Aquela pessoa que traiu com um, já tá largando aquele um atrás de outro. Quer dizer, aquele outro que era maravilhoso antes da traição, agora já não é mais. Agora já não tá tendo muito valor, vamos atrás de outro. Foi atrás de outro. Então parou? Não, daqui a pouco tá atrás de outro. Quer dizer, tem pessoas que, quanto mais, ela fica até viciada na traição. Então ela passa de um para o outro e nunca está satisfeita. Por quê? Porque não é o sexo que está movendo isso. Não é o erótico, o sexual que está movendo isso. O que é o que eu disse para vocês? É o desejo narcísico. Porque o ser humano, no ser inconsciente, ele é um ser incompleto. Ele é metade, ele é faltante. E isso não tem condição, não tem como mexer nisso, não tem como resolver isso. O único objeto que pode acabar com esse sofrimento, com essa ânsia de se sentir completo, é um objeto, vamos dizer, na linguagem psicanalítica, estou falando. É o quê? É a morte. Tanto é que a pessoa fala que a pessoa agora descansou. Quando a pessoa morre, ela descansou, quer dizer, acabou a batalha. Agora está sossegada. Porque em vida ninguém tem sossego. Porque nunca, o tudo ainda é pouco. Tá? Para o narcisismo, quanto mais narcisista a pessoa se torna, mais ela sente essa angústia.
tá ok? Então, a angústia é comum para todos os seres humanos. Aqueles que estão lá embaixo sofrem porque tem falta, e os que estão muito em cima sofrem porque falta pouco, mas não conseguem se completar. Como eu dei um exemplo no vídeo anterior, né? É como um burro correndo assim atrás da cenoura que está bem na frente. Tá 3 palmos a cenoura para ele poder abocanhar. Mas ele nunca abocanha. Né? Ele está sempre correndo atrás porque fala, nossa, eu vou porque falta pouco. Eu vou porque falta pouco. É isso que está acontecendo e vai acontecer com todos os narcisistas que estão indo para R4, pulando ali e malhando, batalhando para ficar mais rico, mais famoso, mais poderoso, mais importante. Tudo isso não adianta. Não vai atingir nunca o nível que ela fala, olha, cheguei onde eu queria, parei, estou de boa. Não, vira um escravo cada vez pior. Hoje até já se fala disso. Existe a escravidão no trabalho como empregado, né? Porque a pessoa que trabalha muito ganha pouco, né? Mais valia, né? E existe a escravidão dentro desse sistema hoje que trabalha em cima do narcisismo. Porque uma pessoa narcisista, ela não tem mais sossego. Quando ela começa a trabalhar e investir muito no narcisismo, a própria situação vai cobrar dela. A cada vez ela tá bem e cada vez porque não tá melhor. Quando tá bom, não tá tão ótimo. Tem que tá ótimo. Quando tá bom, tem que estar ótimo. Quando tá ótimo, tem que estar excelente. E quando tá excelente, tem que ser o master top aí, qualquer coisa. Você entende? Então, resumidamente, essa é a situação. Aí, para justificar, você vê bem. Se a pessoa vai pensar assim, não, é o sexo que faz a pessoa trair, ele não é culpado que é o desejo sexual, então não tem culpa porque ele está traindo por causa de sexo. Não porque dá para a pessoa reprimir esse desejo, né, e controlar. Né? Assim como, por exemplo, o desejo de sexo é mesmo nível, até menos que o desejo por dinheiro, vamos dizer assim. Né? E a gente passa na rua, muitas vezes vê o carro ali, carro forte, passando com muito dinheiro, ninguém vai lá se atrever a roubar. Não é verdade? Tá lá, um mundo de dinheiro, vamos dizer ali. Ou no banco. Ninguém entra no banco para chegar e roubar. Né? Mas todo mundo quer dinheiro. Se bobear, quer mais dinheiro que sexo. Certo? Que é a única unanimidade acho que tem no mundo é isso. Porque tem pessoas que são, como falar, esqueci o termo agora, que é a pessoa que não deseja sexo. Certo? Ela não tem muita atração. Me fugiu a palavra agora. Tá? Voltando. O sexo é secundário. O sexo é secundário. Por que uma pessoa não vai atrás do dinheiro, que é o que é mais fundamental, e não sai roubando banco, carro forte e tal? Por quê? Porque ele vai ter uma grande represália. Vamos dizer assim, a pessoa vai se ferrar lá. Então, resumindo, ela faz um balanço mental e fala, olha, o meu desejo narcísico de me apropriar disso aqui, eu não posso desenvolver. Por quê? Porque eu vou ter altas punições. Então, o custo vai ser alto. Então, eu sou obrigado a segurar. Nem que eu não queira. Né? Você é obrigado a desistir. Certo? Então, o que falta no campo de relacionamento é criar essas normas, essas leis em cima para coibir o exercício da traição. Entendeu? É fácil resolver o problema nesse sentido. Vamos criar regras, vamos estudar, vamos debater e criar regras. Né? Eu falo isso, o Miguel do canal Atitude Alfa andou falando um pouco disso aí, que teria que criminalizar, concordo com ele, criminalizar no sentido de regrar, não quer dizer que vai virar bandido, mas tipo assim, criar condições, sabe, a pessoa tipo assim, pôr num contrato que vai ter uma indenização, quem for traído, por exemplo, tá? Sabe, pôr num contrato de relacionamento, de casamento, de união estável, coloca lá, o traidor que for pego traindo, que tiver prova, tal, vai compensar o outro por uma quantia X, ela não vai poder, vamos dizer assim, reclamar de estar sendo escrachada, coisa assim. Criar alguns 5, 6 itens dizendo o quê? Não cumpriu, vai ter essa punição. Tem que ter punição. E vamos dizer assim, de certo grau, com grande peso, para que surja efeito. Para que surja efeito. Aí eu quero ver se não vai diminuir bastante. Por quê? Porque aí, novamente, o ego narcísico vai pensar, poxa, eu vou estar perdendo muito, eu vou ganhar um pouquinho, mas estou perdendo muito. Então o que acontece? A pessoa vai separar para depois entrar na relação. Vai aumentar as separações. Pode até triplicar a separação. Pode ser, mas vai acabar com a traição. Você pode ter certeza. Eu aposto com vocês. Tá ok? Então, resumidamente, é isso. Se deixar rolar à vontade, como hoje está ao contrário, não, trair não tem problema nenhum, não faz parte. Esquenta a cabeça não, vai atrás de outro. Né? Quem está reclamando é pessoa de baixo valor, é pessoa emocionada. Eles estão andando no caminho contrário. Isso quer dizer o quê? Vamos trair. Vamos aí que tá liberado. Traição a rodo. Aí como é que vai ter relacionamento? Só se a pessoa for muito idiota, né? Acreditar, não, eu achei uma deusa rara, achei um príncipe encantado, eu tô blindado, eu posso dormir, sabe? Pôr a mão no fogo, como ditado. Pode pôr a mão no fogo que, ó, tô blindado. Não existe isso nessa situação, tá ok? Só para desenhar então, já fechando isso, né? Como eu tô dizendo, a relação que acontece aqui, na R3, né? De paixão, amor, carinho, né? Ela vai estar aqui. O que acontece?
mesmo com a pessoa estando numa relação bacana, ó, um tá em direção ao outro, um tá perante o outro. O que que acontece? Não vai evitar de aparecer outras pessoas vindo da vida, da realidade, ó, e aparecer aqui, ó, passar na relação, passar numa posição de poder sobre a dupla, né? A dupla na relação. Sempre vai estar acontecendo isso, né? Passam pessoas de baixo valor, né, vamos dizer assim, como fala a Red Pill, de VSM baixo, que não afeta a relação. Então isso aqui a gente não precisa se preocupar. São pessoas de baixo valor que não interessam e não ameaçam nenhum dos dois na relação. O problema é aqueles que aparecem aqui, ó, que vão aparecer constantemente, que é visto tanto por um como por outro, ou pelo menos dos outros, como algo de valor, algo de um poder a mais, de algo que vamos dizer assim, que faz com que a pessoa se sinta um pouco diminuída e faltante daquilo. Porque a situação que vai armar aqui é aquele objeto que apareceu ser superior a um e o outro da dupla. Então é algo de valor. Então se esse objeto aparece e tem chances ou mostra interesse em um ou no outro aqui, ele já está ameaçando a relação. Então a pessoa vai ter que se segurar para não querer terminar essa relação, porque apareceu uma outra figura aqui, ó, de mais valor. Quer dizer, normalmente é uma pessoa o quê? Com alto grau narcísico, que ela vai vir daqui, ó, de um grau de narcisismo, né? E vai circular aqui nessa relação. Então, resumidamente, para a pessoa evitar traição, o que ela tem que fazer? Ela tem que evitar ao máximo, né? Dar oportunidade de aparecer essa pessoa aqui, né? Para poder o foco ficar sempre aqui, ó, um olhando para o outro. Porque quando aparece aqui, sempre vai dar uma olhadinha. Um ou outro vai dar uma olhadinha para esse que aparece aqui. Aí que tá o quê? A tentação. Então tem que criar uma situação para que, ó, fique um sempre olhando um para o outro. Olhando um para o outro. Tá ok? Então vamos dizer assim, como eu disse que quando a pessoa está num relacionamento que ela está igualitária, ela está sentindo falta. Por quê? Porque ela não está num nível tão alto de narcisismo como ela gostaria. Que seria o quê? Tá nessa posição aqui. Aí aparece alguém que está nessa posição. Aparece alguém que está na posição que ela gostaria de estar. Então isso aqui vira o quê? Vira um atrativo, né? um chamariz para essa pessoa se coligar a essa outra, né? Para se sentir aqui no seu grau elevado de narcisismo. Então a pessoa que está aqui na relação, vamos dizer que ela está com o narcisismo dela aqui, ó. Ela vê um outro objeto mais interessante, ela fala, poxa, se eu me completar, me juntar com esse objeto, eu vou dar uma subida, porque esse objeto ele está numa situação de valor maior. Então é isso que é a tentação, tá? Da traição nos relacionamentos, tá ok? Uma coisa que eu vi um outro rapaz falando que eu também acho certo, achei um tal no Saldanha que ele fala o quê? Que eu acho correto, mais uma forma de blindar contra a traição. Quando um casal tá fechado, tem que evitar ter contato com outras pessoas no relacionamento. Amigos, se bobear até parentes do sexo feminino. Vamos dizer, se o homem tem que evitar mulheres, a mulher tem que evitar homens. Não importa que é amigo de longa data, coisa assim. Por quê? Porque isso aí, se não configurar uma futura traição, porque está entrando em risco, né? Ele vai, como quem diz assim, psicologicamente minando a relação que está tendo os dois. Por quê? Porque os dois, como eu falei aqui, tem que estar um olhando para o outro. A necessidade é estar sempre um olhando para o outro. Tá? Então, para manter uma relação, tem que estar um olhando para o outro aqui. Não pode ficar olhando para o lado, olhando para os próximos. Quanto menos olhar aqui um para o outro e abrir para o outro, essa relação aqui, ó, vai ficando mais fraca. Vai perdendo energia porque não tá circulando aqui, tá circulando para cá. Ó. Um olha para cá, outro olha para lá, tal, e não tá aqui o tempo todo olhando. Então isso aí eu concordo também que é um dos quesitos para manter uma relação bacana, estável, é evitar ao máximo e contato mínimo com pessoas, né, fora o casal. Né? Então realmente ele até usa uma frase que é assim, é o casal contra o mundo, né? É os dois contra o mundo. E em parte, nessa parte ele tem razão. Tá? Psicologicamente parece assim uma coisa bruta, não? Uma ideia assim muito estrúxula, mas é real. Por quê? Você tem que se blindar para não deixar o desejo, não dar brecha para que a tentação, não só sexual como narcísica, crie asas. Tá ok? Então resumidamente, eu acho que é isso, tá? A saída para diminuir e talvez até chegar no nível baixo em traição seria criar regras, normas fortes, estabelecida, clara e pública, né? Para todo mundo que está em relação, falar, olha aqui, ó, tá em relação agora, quesito traição, ó, tem essas normas aqui, ó, normas duras. A pessoa fala, poxa, se eu não estou muito afim, eu não vou nem entrar em relação, porque eu sei que eu não vou querer cumprir, ou então eu sei que eu vou pecar aqui, então já nem vou, certo? Agora deixar do jeito esculachado que está hoje, vai tá dando nisso para pior. Vai disso para pior. Tá ok?
Então, resumidamente, é isso, né? Eu acho que é um assunto que faltava uma abordagem assim mais profunda para chegar nesse osso, né? Porque a grande motivação de traição não vamos dizer assim, tudo é secundário. Buscar outra pessoa por carência, por novidade, porque é mais rico, porque é mais belo, tudo isso é secundário. A pessoa vai atrás por quê? Por causa do seu narcisismo, que ela está incomodada, que para ela ainda falta. Ela precisa de outros objetos para curar o buraco que tem na pessoa. Cada um nós temos um buraco em nós. Tanto é que vocês veem aqui o desenho da gangorra aqui, olha. Ó, antes do nascimento, estamos completos aí, ó. É isso que a gente deseja. É isso que nos tormenta. Nós queremos voltar a ser completo. Isso antes do nascimento. Quer dizer, como não podemos voltar para o útero, qual é a única saída que tem? É só a morte que vai completar. Porque aqui você não tem relação. É uma relação consigo mesmo. Narcisismo total, 100%. Narcisismo primário que o Freud fala. Quando nasce, ó, já abriu o rombo. Ó. Somos metade. Ó. Somos metade e somos metade. Esse é o grande desgraça, é o grande, vamos dizer assim, tormento do ser humano. Ó. Não tolerar e não aceitar ser metade quando um dia já se foi completo. Um dia já se viveu no paraíso da completude. E é isso que a gente anseia, e é isso que é o motor maior em tudo na vida. Tá? O resto é secundário. Tá? Então acho que ficou claro, né? Se alguém quiser comentar ou discordar ou apontar alguma coisa, a gente faz novos vídeos aí e vamos continuando o debate. Tá ok? Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro. Se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né? Divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!